Olá, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. E olha, essa análise de hoje foi toda preparada com base no excelente material do professor Marcos Freitas. Vamos lá. Imagina a sua situação, que super comum, aliás. Um casal, casado, em comunhão parcial de bens. Durante o casamento, um deles compra uma casa, mas só com o dinheiro do próprio salário. Aí vem o divórcio. E a grande pergunta: de quem é a casa afinal? Pois é, essa é uma dúvida que o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, respondeu de forma bem clara numa decisão super importante que a gente vai desvendar agora. Bom, e o que o STJ decidiu? Qual foi o veredito nesse caso que, com certeza, mexe com a vida de muita gente? Vamos direto à resposta sem rodeios. A resposta é clara: o imóvel tem que ser dividido. Isso mesmo. A terceira turma do STJ bateu o martelo, não importa se a casa foi comprada com o dinheiro que veio do salário de uma pessoa só. Se a compra aconteceu durante o casamento, aquele bem passa a ser do casal e no divórcio tem que ser partilhado. Agora, um detalhe importante: o processo em si corre em segredo de justiça. Então a gente não sabe quem é o casal, os detalhes da vida deles, mas o que importa pra gente, que é o raciocínio jurídico, a lógica por trás da decisão, isso sim é público e é fascinante, porque tudo gira em torno de um princípio central no direito de família. Bora entender que princípio é esse. Para a gente captar a lógica do tribunal, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e falar sobre o tipo de casamento mais comum aqui no Brasil, pelo menos no que diz respeito aos bens. É o famoso regime da comunhão parcial de bens. Ele é o regime padrão, sabe? Se o casal não faz um pacto antenupcial para escolher um regime diferente, é esse que vale. E o ponto central desse regime, a ideia-chave por trás dele, é uma presunção legal muito poderosa. A lei parte do princípio de que houve um esforço comum do casal para construir o patrimônio. E isso é genial, porque reconhece que o casamento é uma parceria de verdade. A contribuição não é só botar dinheiro em casa, cuidar dos filhos, administrar o lar, dar apoio emocional e logístico para o parceiro ou parceira poder trabalhar. Tudo isso é visto como esforço que ajuda a construir o patrimônio da família. E é aqui que está o pulo do gato, a distinção que resolve a questão toda. Olha só, o salário em si, o dinheiro que cai na conta todo mês, é considerado um bem particular, fruto do trabalho de cada um. Isso não se divide. Agora, o que você faz com esse dinheiro durante o casamento é outra história. Se você pega esse salário e compra uma casa, um carro, pronto, aquele bem se torna patrimônio do casal. A lei age justamente nessa conversão do dinheiro em um bem. E olha, essa interpretação não é uma coisa isolada do STJ, não, viu? Pelo contrário, ela tem o apoio de grandes nomes do direito aqui no Brasil. Vamos começar com Maria Berenice Dias, que é uma referência gigante em direito de família. Ela sempre defendeu o caráter protetivo desse princípio. A ideia dela é justamente proteger quem se dedicou mais às tarefas de casa, evitando que essa pessoa saia do casamento numa situação de injustiça, de empobrecimento. E essa visão de justiça, claro, não é só dela. Outro grande nome, Pablo Stoltz e Gagliano, vai na mesma linha. Ele diz que a gente não pode ler a lei ao pé da letra, de forma fria. É preciso buscar o que ele chama de justiça material, ou seja, o que é justo de verdade na relação daquele casal. Para ele, quando o salário vira um bem, esse bem tem que ser comunicado, dividido, para que a justiça seja feita. E esse coro de especialistas continua. Vamos ver o que diz Cristiano Chaves de Farias. Ele reforça a base de tudo isso, a teoria da comunicabilidade. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Os bens se comunicam, ou seja, se tornam comuns, porque a lei presume que os dois se esforçaram para conquistá-los. Basicamente, qualquer coisa comprada com esforço durante o casamento entra na dança da partilha. E para fechar esse time de peso, Flávio Tartucci joga a discussão para um nível ainda mais alto. Ele conecta essa decisão do STJ com algo muito maior, a nossa própria Constituição. Para ele, o que o STJ fez foi reforçar uma visão de casamento baseada na solidariedade e na igualdade, validando o princípio constitucional de que homens e mulheres são iguais. É uma visão bem moderna e alinhada aos nossos tempos. Ou seja, não é qualquer coisa, né? A gente vê que existe um consenso muito forte sobre o assunto entre os maiores especialistas. Ok, a gente já entendeu a teoria, a lógica dos tribunais, a opinião dos especialistas, mas na prática, no dia a dia, por que essa decisão é tão importante? O que ela muda de verdade?
Bom, para começar, ela traz segurança jurídica. As regras do jogo ficam mais claras para todo mundo que está se divorciando. Ela também protege de uma injustiça econômica aquela pessoa que não tinha uma renda própria, mas que contribuiu de outras formas igualmente valiosas. No fundo, essa decisão valoriza as contribuições não financeiras e reforça que a família e o casamento têm uma função social cooperativa. A lei se alinha com a realidade de que um casamento moderno é uma parceria, não só um contrato financeiro. No fim das contas, essa decisão do STJ joga a luz sobre uma pergunta fundamental: o que realmente tem valor dentro de um casamento? É só a renda, o dinheiro que entra, ou é a colaboração mútua, o apoio, a parceria? A justiça deu a sua resposta. E fica a reflexão para a gente pensar em como a gente valoriza as diferentes formas de contribuição nas nossas próprias relações.